Os enfeites nos doces são um atrativo extra. Podem ser simples ou complicados. Este bolo é delicado no arranjo das cores e formas e encanta só de olhar. Os docinhos de massa ficam ainda mais apetitosos quando cobertos por glacê e enfeitados com cuidado. A arte de confeitar necessita de paciência, criatividade, bom gosto e, principalmente, de produtos e equipamentos apropriados. Hoje você vai conhecer alguns dos principais utensílios que facilitam a vida do confeiteiro. E é por isso que eu estou aqui nessa loja que é especializada no assunto. As formas para bolos, tortas e pudins são variadas. Esta aqui, com fundo removível, é perfeita para tortas do tipo americano, aquelas abertas. A gente encontra ainda formas para fazer bolos redondos e também retangulares. As formas furadas, como essa aqui, ajudam a cocção de massas mais pesadas, com muita manteiga, por exemplo. Já sei, você quer saber o que é cocção? Pois cocção é cozimento. Mas voltando a esta forma, ela também é utilizada para fazer pudins. Este furo aqui ajuda a que a massa cozinhe por inteira. Mas a loja aqui é bem completa mesmo, né? Nós temos de tudo que tu procurar aqui. Bom, agora a Cleusa aqui vai mostrar pra gente mais alguns utensílios que são fundamentais para o trabalho do confeiteiro. Aqui, por exemplo, nós temos o batedor de claras, tradicional chicote, tá? Que tu pode dispensar no uso de batedeira, apenas para 3, 4 claras. Tá? Tu bate ali ligeirinho, tá pronto, lava, coloca no guarda de novo, né? Aqui nós temos o boleador. O boleador geralmente ele é conhecido para bolear margarinas, manteigas, decorar frutas e pratos. Mas agora o pessoal descobriu que ele também pode ser usado também na medida exata para fazer docinhos. Boleia, fica tudo proporcional, né? Aqui nós temos o pão duro, também conhecido como lambe-lambe. Tá? O pão duro é para pegar aquelas rapinhas do canto da panela que tu nunca consegue pegar. Tá? Então o pão duro serve para isso. Canequinha para fios de ovos. Tá? É usado para fazer os fios de ovos, ela contém 3 biquinhos. É simplesmente trabalhar em cima da calda, tu faz um fita fios de ovos. Também é usado para molhar massas de bolo. O bolo fica sempre fofinho e macio. Aqui é a escovinha de mesa, para limpar a farinha, para não ter aquele problema de ter ir toda hora na pia, pegar o paninho e limpar a mesa. Tu usa a escovinha, que é a vassourinha, para tirar o excesso de farinha da mesa. É claro que um confeiteiro precisa ter uma cozinha equipada com os eletrodomésticos de praxe. Tem a batedeira, o liquidificador, essas coisas que facilitam a vida moderna. Os equipamentos básicos para um confeiteiro, para montar a sua confeitaria, seriam uma batedeira doméstica, uma batedeira semi-industrial ou industrial, dependendo da quantidade de alimento que ele vai preparar. Outra coisa básica que ele precisa, um fogão, fogão industrial, dependendo tudo da demanda dele, uma boa refrigeração, forno. Ele pode ter 2 tipos de forno, forno elétrico ou forno a gás, vai depender tudo do poder aquisitivo dele. Dentro disso aí tem mais uma série de equipamentos, tipo liquidificador, processador, peneiras, garfos, colheres. Isso tudo ele vai adquirindo nessas boas casas e dependendo da demanda que ele tenha na sua confeitaria que ele está montando ou que ele vai montar. Quem trabalha por conta não precisa necessariamente ter esses tipos de equipamentos. Aqueles que a gente tem em casa funcionam muito bem quando a produção não é muito grande. Para as doceiras que trabalham em casa, não precisa muito luxo. Basta nós termos um liquidificador que faz a função da trituragem dos nozes e castanha, enfim, tudo aquilo que precisa ser triturado. E a batedeira para nós fazermos o glacê, que aí entra em função a batedeira, que bate o glacê e tudo. Depois a gente tem que aquecer o glacê para dar o banho no doce, né? E depois mais, eu acredito que mais é a nossa criatividade de montar e decorar os doces. Um equipamento fundamental para confeitar doce e que chega a ser uma continuação do corpo do confeiteiro é a manga. A manga é um saco que acondiciona massas doces, como a pasta americana ou o glacê real. Na ponta existe um bico de metal que é trocado de acordo com a forma da massa que desejamos produzir. São encontrados mais de 100 desenhos diferentes.
O resultado são belíssimos enfeites. Os bicos mais usados são o perlé, que serve para escrever ou fazer bordas, a pitanga ou estrela, bastante comum, a pétala, que pode formar lindas flores, e a folha. Quero que você conheça uma amiga minha que é uma verdadeira artista. Ela vai mostrar pra gente como usar a famosa manga. Agora eu vou dar umas dicas para vocês de como utilizar a manga com o bico. Não é um trabalho muito fácil, mas também não é uma coisa muito complicada. É como quando a gente está iniciando na escola a aprender a escrever. É só fazer algum tipo de rabisco de garatujas, ó. De preferência, a gente sempre começa pelo liso, né? Esse bico perlé, ele é muito utilizado, inclusive com chocolate, para fazer decorações, para escrever nomes. Vocês podem perceber que conforme eu faço o movimento com a mão, ou fica uma folha deitada, ou fica uma folhinha mais em pé, vai depender tudo do jogo que eu fizer com a minha mão. Isso chama-se motricidade, porque tu vais direcionar com a mão direita, tu aperta o saco para que saia o glacê, e com a esquerda tu direciona o trabalho para onde tu queres dirigir o teu trabalho. Para preparar o glacê para docinhos, um segredo é usar sempre recipientes de vidro ou de louça. O metal deve ser deixado de lado porque muda a cor e o sabor do glacê. É importante lembrar o seguinte: depois de usar cada utensílio, é fundamental limpar logo em seguida cada um deles. Muitas dessas massas usadas na manga, por exemplo, endurecem com facilidade quando secas. Aí já sabe, né? Fica bem mais difícil de limpar. Pois hoje nós vamos mostrar como fazer ovos moles, que é um creme à base de gema de ovo, muito comum em vários pratos. Anote os ingredientes. São 24 colheres de açúcar, 12 gemas peneiradas, 6 colheres de água e baunilha a gosto. Vou colocar uma colherzinha de chá. Bom, então vamos lá. Começamos então por peneirar as gemas. O segredo dos ovos moles é o fogo. Fogo baixo, sempre baixo, porque senão ele vai açucarar. Então vamos lá, peneiramos. Então agora vou colocar o açúcar. Seis colheres de água. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuidado com as colheres, é a colher normal, né? Grandinha, que hoje em dia tem colheres de todos os tamanhos. E a baunilha. Ligar o fogo no fogo baixo. E mexer. Mexer até ferver. Então, o ideal seria mexer assim em 8. Tá? Delicadamente, então. Até ferver. Quando ele começar a ferver, está pronto. Bom, começou a ferver, está pronto, então. Desligamos o fogo, tá? E não mexa mais, deixa esfriar, para depois passar por uma, então, compoteira, tá? E bom proveito. Bom, por hoje nós vamos ficando por aqui. No próximo encontro nós vamos falar sobre a arte de confeitar. Vai ser muito divertido. Não perca!